Olá, a Semana Mundial de Aleitamento Materno informa milhões de mulheres sobre a importância de amamentar os filhos. Ao mesmo tempo, ela mostra que o desafio de conscientizar a população sobre essa necessidade é permanente e muito eficaz para salvar vidas de recém-nascidos. O Universo Acadêmico vai falar sobre o tema e também mostrar como foi a primeira conferência do Simpósio de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Franciscana. O programa exibe ainda o lançamento da exposição sobre a vida do escultor Silvestre Pessiar Basiaco e o livro que retrata algumas obras do artista uruguaio naturalizado brasileiro. Até esta quarta-feira, dia 8 de agosto, foi celebrada a Semana Mundial de Aleitamento Materno. O tema de 2018, Amamentação é a Base da Vida, busca conscientizar as famílias e, acima de tudo, as mamães sobre a intransferível responsabilidade de amamentar o recém-nascido. Mais uma vez, a Universidade Franciscana promove ações para informar e também esclarecer dúvidas de muitas mães que estão no período de amamentação. Quem está no Universo Acadêmico é a professora do mestrado em Saúde Materno e Infantil aqui da Universidade Franciscana, a professora Franceliane Jobim Benedetti. Professora, seja muito bem-vinda. Estou pedindo licença já para vocês, para me sentar. E quem nos acompanha também neste programa, a convite do Universo Acadêmico, é a enfermeira, consultora em aleitamento, Flávia Pinhão Recchia. Flávia, seja muito bem-vinda também ao Universo Acadêmico. Muito obrigada. Agradeço desde já o convite que foi feito para vocês e vocês aceitaram de estar aqui. Começo perguntando para a professora Franceliane. A gente ouve muito nessa questão de amamentação, principalmente no mês de agosto, um mês que é referência sobre esse assunto. Quais as vantagens da amamentação que é realizada pela mãe, que exclui a fórmula, que não coloca a fórmula, enfim, que amamenta o filho no peito? Muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Nós que agradecemos. E falar sobre esse tema, então, é fundamental, Toda a base da vida, como diz o slogan da amamentação desse ano, da Semana de Amamentação desse ano, fala sobre isso, Então, os benefícios são imensos, a gente poderia falar o programa inteiro, eu acho, sobre eles, Mas a gente pode pensar que diminui desde mortalidade infantil, diminui doenças como diarreia, doenças como otite, cria o vínculo afetivo entre a mãe e o bebê. E ao longo da vida ele também protege, por isso o slogan desse ano, Então ele pode proteger as crianças lá no futuro, quando forem adultos, de doença cardiovascular, de diabetes, de hipertensão. Então ele realmente é uma grande base da saúde do indivíduo. E eu acho bem importante, assim, eu estava ouvindo, um grande pesquisador na área falando, disse, a gente tem que parar de falar de benefícios do aleitamento, porque na verdade é fisiológico e já está bem estabelecido. Sim. Quem sabe a gente comece a falar sobre os malefícios do uso de leite de vaca, por exemplo, antes de um ano de vida, ou a introdução inadequada da fórmula láctea, Perfeito. Então, esses dois fatores, quando introduzidos precocemente, podem causar alergia no bebê, podem aumentar o índice de obesidade. Então, a gente também pode começar a pensar nesse sentido. Sim. Eu não sei se todas as mamães sabem, mas, por exemplo, essa questão da amamentação, ela também interfere muito na questão do coeficiente intelectual da criança, A preparação para a escola, enfim, tudo mais. A questão da segurança também, do carinho, do afeto. E também está associada a maiores rendas, coincidentemente na vida adulta, além de reduzir o risco do câncer de mama nas mães. É verdade isso? Sim, tem um estudo recente que foi feito em Pelotas, pela equipe de lá que trabalha muito essa parte de aleitamento materno e que mostrou exatamente isso, A criança que foi amamentada no seio, ela tem, só pela amamentação, sem ver outros vieses da pesquisa, ela já tem um coeficiente mais elevado, E lá na frente também a questão da renda, então quer dizer, uma criança que tem um coeficiente mais elevado intelectual, com certeza vai ter lá na frente uma renda melhor também, vai conseguir lidar melhor com esses aspectos financeiros e de trabalho lá na vida adulta. Sim, é um assunto sempre recorrente, quando a gente fala dessa questão de ter filhos, de mulheres grávidas que estão quase ganhando a criança, porque vão ganhar e tudo mais. Eu quero aproveitar e mostrar para vocês algumas recomendações que nós temos aqui da Organização Mundial da Saúde, já estão na tela, o Márcio Santos está colocando.
É sempre muito importante amamentar nos primeiros 60 minutos de vida até os, e claro, coincidentemente até os 6 meses de idade. E amamentar sempre de forma complementar até os 24 meses, até os 2 anos de idade. Pergunto para vocês duas, quero saber o conceito de vocês duas. Por que isso é muito importante? Por que nos primeiros 60 minutos? Então, esses 60 minutos também, né, como todo agosto é dourado, esses 60 minutos também a gente chama de hora dourada, que é o momento que o bebê está pronto para amamentar. Então, ele nasce com um vigor, né, ele nasce em estado de alerta que ele fica pronto para mamar. Então, ele tem melhor força de sucção, de mamada. Então, esse vínculo nesses primeiros 60 minutos de mãe e bebê vão fazer com que o estabelecimento da amamentação mais adiante se fortaleça. Então, por isso ele é tão importante. E, Rogério, sabes que a gente fez um estudo aqui na cidade, né, com um hospital também, que a universidade faz ações, né, tem bastante estagiários, e foi um TFG, e nós ficamos muito felizes, porque no hospital, então, na maternidade, nós conseguimos observar que mais de 70% das mães amamentam nos primeiros 60 minutos. Importante. Né, que é um fator muito maior, né, a prevalência é muito maior do que se a gente for comparar com o Brasil, né, como um todo. Então, esse fator, assim, é bem fundamental. preponderante. Isso. Eu tenho uma outra tela aqui para mostrar para vocês também, professoras. Olha só, amamentar todos os bebês durante os primeiros anos de vida salvaria mais de 820 mil crianças com menos de 5 anos todos os anos. E aí, claro que a gente está se referindo a uma estatística mundo, né? É tão difícil chegar nisso? O que vocês observam mais? Por exemplo, a Flávia, que trabalha com essa questão de consultoria em amamentação. Por que muitas mães ainda relutam, né? Muitas vezes em querer amamentar no peito? É medo? É insegurança? É desconforto? O que provoca isso, Flávia? Principalmente aquelas mamães que chegam até você, que pedem dicas, enfim, que pedem uma consultoria, por que não dizer assim? Sim. O que eu vejo hoje, o que a gente tem visto hoje com relação à amamentação, não é muito a falta de querer da mulher, não. Mas é pela dificuldade e pela falta de informação mesmo. Muitas já vêm com a informação de que precisa da fórmula porque ela não vai produzir, porque ela tem pouco leite, porque o leite é fraco, porque o neném chora, e o neném chora, né? O neném, ele só sabe se comunicar dessa forma. Então, muitas vezes a leitura desse choro que é inadequada, né? Às vezes o neném está chorando por outro motivo e já acham que é fome e já entram com uma fórmula antes mesmo de tentar estabelecer melhor o aleitamento materno, né? Então, a gente brinca assim que antes de indicar uma fórmula, indica uma consultoria. É muito mais fácil da gente conseguir estabelecer melhor essa amamentação. Sim. Porque a mulher pode sim ter dor, né? Às vezes na mamada machuca um pouco, mas a gente ajeitando posição, ajeitando a pega do neném, essa dor também passa e a amamentação fica muito prazerosa, né? Então, esse comecinho às vezes é um pouco conturbado e isso dificulta muito a mulher de permanecer amamentando. Sim, a gente acabou de tocar nessa questão do assunto de tempo médio de amamentação, né? Tem mães que, por exemplo, se conseguirem, quiserem amamentar os filhos por mais, além dos 2 anos de vida, pode. Não tem nenhuma contraindicação, por exemplo? Nenhuma. Se estiver tudo bem para ela e para o bebê, pode ser continuado havendo até os 2 anos. Havendo a produção de leite, não há problema algum. E não havendo interferência entre a relação dela e do filho, né? Sim. Porque às vezes ou a criança já não quer mais aquela situação, Sim. ou a mãe já está desconfortável. Então, sendo prazeroso para os dois e confortável para os dois, é bem adequado. Sim. Agora, dos 6 meses de vida, esse é essencial. Isso, nenhuma mãe pode fugir, de certa forma, disso. Na verdade, assim, né, Rogério? São aleitamento materno até os 2 anos e exclusivo até o 6º. Perfeito. Porque isso confunde um pouquinho, né? Sim. Então, é exclusivo, é só o leite do peito, sem água, chanada até o 6. Mas ele deve continuar até os 2. Então, quando a gente fala de complementado, não é complementado com outros leites, é complementado com alimentação complementar, porque aí com 6 meses a criança começa a comer. Então, talvez também a gente tenha que inverter um pouquinho as nossas falas, né? Aleitamento materno até os 2 anos ou mais e exclusivo até o 6º. Sim, sem nenhum outro tipo de alimentação nos 6 primeiros meses de vida. O que provoca, professora Franciliane, se uma mãe, por exemplo, complementa nos 6 primeiros meses de vida esse mamar? Ela por exemplo, dá outro tipo de alimentação além do peito. Já mexe um pouco até com a questão intestinal da criança, alguma coisa assim?
Então, se ela for usar a fórmula ou outro leite, a gente também, né, considera não mais o aleitamento exclusivo. Aí o bebê vai estar deixando de mamar naquele período e ela vai produzir menos, isso vai virar um círculo vicioso, né? Sim. Lembrando que o bebê tem um estômago bem pequenininho, né? Então, qualquer água ou chá, qualquer líquido que se dê para o bebê, ele vai estar satisfeito com aquela quantidade e vai deixar de mamar também. Sim. E os alimentos antes dos 6 meses, eles são prejudiciais porque o bebê não está pronto ainda, né? O trato gastrointestinal dele, né? Desde o estômago, intestino, enzimas não estão prontas ainda. Então, esse bebê vai ter algumas dificuldades, ele não está pronto nem com a função renal para receber uma quantidade de sódio, de outros nutrientes que também precisam que ele esteja prontinho, né? E sem contar, assim, que o bebê fica já sentadinho com 6 meses, aparecem os primeiros dentinhos Sim. por volta dos 6 meses, então dá todos os sinais para que se comece aos 6 meses. Sim. Eu quero retomar um pouquinho o assunto em relação às doenças, né, que a amamentação previne. Né? Acredito que uma série de infecções deve prevenir, mas talvez não é propriamente uma doença, né? Ela é uma situação, por exemplo, a questão da desnutrição. Esse é o primeiro, é o ponto básico, né? A criança que é muito bem amamentada no peito, nos 6 primeiros meses de vida e até os 2 anos, no caso, ela praticamente minimiza os riscos de desnutrição. Seria mais ou menos isso, Flávia? Sim, sim, uma criança que é amamentada de forma exclusiva, né, no peito, como a gente já falou, sem introduzir nem água, nem chá, e que geralmente tem o crescimento adequado, né? Tem que ser acompanhado, ganho de peso, tudo isso, óbvio, mas se está com uma amamentação bem estabelecida, ela não precisa engordar tanto, tem que estar lá em cima na curva de crescimento, não. Cada bebê, isso é importante a gente falar também, que cada bebê tem a sua curva de crescimento, né? E aí a gente não pode, eu quero que esse bebê aqui ganhe tanto. Não, cada bebê vai ganhar de uma forma, até pela questão genética, né, de composição da própria família, mas ele tem que estar ganhando na curva dele, sempre, isso aí a gente tem que acompanhar. E aí vai comparar com a filha da vizinha, que é diferente, que a mãe tem uma constituição diferente, vão ser diferentes os ganhos. Sim, são né? comparações que não precisam, nem devem ocorrer. Exatamente. E muitas vezes o bebê que mama fórmula, por exemplo, ele vai ganhar mais peso, geralmente, porque até a questão da saciedade do bebê que é alimentado com fórmula é diferente do bebê que mama no peito. Né? Isso eu até friso bastante durante as minhas consultas, porque é diferente. O bebê ele vai mamar mais, então geralmente eles vão engordar mais. A Fran pode até falar um pouco sobre até a carga calórica, de repente, deve ser isso diferente, eu ia perguntar né? também, porque evidentemente que a gente está aqui incentivando, né, colocando de uma maneira saudável, né, o aleitamento materno, mas há limite para isso também, professora Franciliane? Por exemplo, uma criança, evidentemente, ela não vai passar o dia todo ali, né, sendo amamentada no peito pela mãe. Tem horários? Isso a mãe e o filho é que acabam determinando e pode ocorrer um excesso, por exemplo? Claro que vai muito da relação, né? A gente chama leite materno livre demanda. Então, é orientado pela mãe e pelo bebê, né? A mãe consegue ir percebendo quando o bebê realmente sente fome. Claro que tem alguns bebês que choram um pouco mais, como a Flávia havia falado antes, e que as mães não conseguiram ainda estabelecer se aquele choro é de fome mesmo ou de outra causa e acabam colocando o bebê para mamar mais vezes. Sim. Mas talvez um detalhe bem importante que talvez muitas mulheres não saibam é que o leite muda de composição conforme o bebê vai mamando. Então, o leite mais no início da mamada é um leite mais rico em água e um açúcar, né, específico do leite. Então, esse primeiro leite serve mais para hidratar o bebê, né? E mais pro final da mamada, quando, né, o seio já está até ficando mais murchinho do bebê mamar, ele é um leite bem rico em gordura. E é essa gordura que dá saciedade para o bebê e faz com que ele ganhe um pouco mais de peso. Então, realmente, se o bebê ficar mamando, dá uma mamadinha num peito, uma mamadinha no outro, e não estabelece essa amamentação até chegar nesse leite mais gordinho, o bebê vai sentir mais fome e ele vai requerer mais mamar. Sim. Né? Mas não tem assim um limite de mamadas por dia, né? Nada disso, mas tem que ser saudável para os dois. Né? Sim, sem nenhum desgaste físico para a mamãe também. Né? Isso. Agora, quando a mulher encontra dificuldades, né, para amamentar,
quais são as dicas que vocês repassam, que vocês dizem? A Franciliane como nutricionista, a Flávia como enfermeira consultora, o que vocês costumam passar, assim? Porque algumas mulheres, elas enfrentam dificuldades para a amamentação, às vezes sentem um pouco de dor, né, um desconforto, né? De que maneira trabalhar isso psicologicamente e fisicamente na mulher que tem um recém-nascido? Eu penso que essa é a maior dificuldade, assim, né? Acho que também a Flávia comentou antes, né? A maior dificuldade do estabelecimento da amamentação é esse início que é sempre muito conturbado. A mulher está num momento diferente, está conhecendo o bebê, a casa muda a rotina. Sim. São muitas coisas que interferem, né, nesse estabelecimento da amamentação. Mas o que a gente sempre fala é que amamentar não é para ter dor, é prazeroso. Então, se estiver sentindo alguma dor, tem que procurar ajuda, porque alguma coisinha não está legal. Né? E procurar ajuda o quanto antes, porque na amamentação não dá para esperar. Né? O que é um engurgitamento pode virar uma mastite e assim por diante. Então não pode esperar, vai passar. Não, infelizmente não vai. Precisa de ajuda. Né? Então, claro, tem toda a parte da alimentação, que a mãe tem que ter uma alimentação adequada, né? Como tu me perguntaste da parte da nutrição. Sim. Mas não tem nenhum alimento contraindicado, por exemplo, na alimentação, a não ser, né, o álcool, se ela usar cafeína em excesso, né, por exemplo, café preto, refrigerante, de cola, muito chocolate, o bebê vai ficar mais agitado. Sim. Mas são poucos os alimentos que devem ser reduzidos nessa fase, né? Mas eu penso que essas questões, né, dos problemas mesmo que acontecem são bem importantes da gente conversar. E a gente até trouxe alguns que nós adereços vamos mostrar aqui. Em seguida. Nós vamos mostrar já em seguidinho. Eu quero ver o que a Flávia tem a dizer pra gente. A mulher que sente desconforto, Flávia, qual as principais dicas que você repassa para elas, assim, para ela, né, em relação à paciência, cuidado, a relação de afetividade dela, né, inclusive com o recém-nascido ou com a recém-nascida? Sim. Eu acho que a Fran já falou um pouquinho sobre isso, né? Se tem dor, tem que procurar ajuda mesmo de alguém que trabalhe com a amamentação, que entenda da amamentação. E outra coisa, procurar grupos de apoio também. Isso é muito importante e ajuda muito as mulheres a passar por esse momento, porque o começo da maternidade é muito desafiador, né? É tudo novidade, é tudo, e muita gente dando pitaco, que a gente chama, né? Sim. Tem muita gente, eu acho que ele tá com fome, eu acho que isso. E isso nem sempre ajuda. Então, assim, procurar antes do bebê nascer, já ler sobre a amamentação, Sim. ver o que pode acontecer de, eu posso ter uma fissura, como é que eu faço? Tem que melhorar a pega, tá escrito lá. Como é que é a pega ideal do neném no peito, né? Isso Sim. a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Exato. Mas como é que eu posso melhorar? Posicionando, abrindo mais a boquinha do neném. Tudo isso ela pode fazer até antes do neném nascer, ela pode já se informar, né? Eu acho que é o principal, é a informação. E também esses grupos de apoio, botar o pai junto, entender, o pai tem que entender como é importante a amamentação. Era exatamente a minha próxima pergunta. A gente não pode pensar que a amamentação está exclusivamente relacionada somente à mãe. Qual é o papel do pai nessa história também? É exatamente isso. Já começa do apoio, de entender que a mulher vai precisar de apoio. Às vezes ela vai chorar e vai ficar estressada com aquela amamentação, mas se o pai está ali junto, calma, a gente vai conseguir junto, isso aí já é meio caminho andado, né? A mãe, quer dizer, a mãe da mãe, né, a avó, também ela tem que estar falando a mesma língua, ela tem que entender, poxa, como eu sou importante na amamentação do meu neto também, né? Então, acho que a família toda está envolvida, ajuda muito no sucesso do aleitamento. Sim, só para esclarecer, um desconfortozinho, uma dor, isso é absolutamente até normal ou não? No começo, você ter um pouco de sensibilidade é esperado, porque é uma área que a gente não usa todo o tempo, né? Mas não dor. A dor mostra, sim, que tem alguma coisa que não está muito adequada, que a gente pode ajustar. Uma sensibilidade diferente até a gente aceita, Entende. né? Porque é uma região sensível, uma região que a gente não usa com frequência. Então, começa um bebê a mamar de 2 em 2 horas, então acaba sim tendo um pouco de sensibilidade, mas dor durante toda a mamada não é para acontecer. Sim, aí tem que ficar muito mais atento, tem que redobrar. Já que a gente citou, eu gostaria que vocês
mostrassem para nós, né, qual é se há uma posição adequada, se há mais de uma posição adequada para o bebê receber o aleitamento materno. A gente tem aqui um boneco, né, professora Franciliane, que foi trazido, que vocês inclusive utilizam esse boneco justamente para mostrar para as mamães e tudo mais. Ponto 1, tem uma posição ímpar, exatamente tem que ser aquela? Eu acredito que não, né? Tem várias. O mais importante é que a mãe e o bebê estejam confortáveis. Parte-se daí, é isso? O Rogério já está assim, craque em amamentação. eu tive a oportunidade de acompanhar a minha esposa nesse período, né? Eu dei muitas dicas para ela também. Não, perfeito. Não tem uma posição adequada, Sim. né? Talvez tenha as mais tradicionais, mas não assim a mais adequada, né? Penso que a gente pode se dividir um pouquinho, mas eu vou mostrar a primeira, assim, mais tradicional, que é a amamentação, que é o bebê fica viradinho para a mãe, né? Então, a mãe vai pegar o bebê no colo, né? Colocando, de preferência, a mão na bundinha do bebê, que aí ela consegue ter um melhor controle. Também deixar a barriguinha do bebê virado para a sua barriga, porque aí, né, dá esse conforto e dessa estabilidade. Esse contato, né? O calor, a afetividade. E também a boquinha do bebê já fica bem voltada para o seio da mãe. Perfeito. Então, fica bem corretinho. Já tem uma mãe que está assistindo o Universo Acadêmico. Mas eu sou destra, eu sou canhota. Não interessa isso, não tem problema nenhum. A cabeça da criança poderia ter ficado, por exemplo, do outro lado. Não tem problema. Pode ficar para o outro lado. Né? Então, a gente pode posicionar o bebê, né, da maneira que fica mais adequada. Sim. E cuidar, porque se o corpinho ficar virado para um lado e a cabeça para o outro, fica desconfortável, né? Exato. Quem de nós consegue almoçar com a cabeça virada? Verdade. Né? Então, deixar todo viradinho. E quando o bebê abrir bem a boquinha, né, é que é o momento, então, de colocar ele no seio da mãe. A mãe também pode ajudar para o bebê abrir bem a boca, passando, né, estimulando assim com a ponta, né, do mamilo no lábiozinho do bebê, que aí ele vai abrir bem a boca. Quando ele abrir bem a boca, ele abocanha e segue a amamentação, então. Sim. Essa seria, digamos, a posição clássica, né? Mas a criança pode, por exemplo, ser amamentada sentada, né? Tem isso, a Flávia faz que sim com a cabeça aqui para mim. Pode também, Flávia? Não tem nenhum problema? Pode, não tem nenhum problema. O que a gente tem que sempre cuidar é apoiar bem o bebê, né? E deixar ele confortável. Até eu oriento bastante essa posição mais sentada na lateral, né? A gente coloca uma almofadinha do lado e posiciona o bebê aqui, principalmente no pós-parto, que às vezes as mulheres elas não conseguem posicionar bem o bebê aqui em cima, Sim. Porque depois que o neném nasce a gente ainda continua com a barriga um pouquinho, né? Então o bebê acaba ficando muito afastado da mãe. Aqui do lado a gente posiciona também o nenê sentado e a mão dela vai pelas costas, segura a cabeça do bebê. E com a outra mão a gente posiciona a mama, né? Então a gente posiciona a mama, o bebê, e aí entra mesma coisa, estimula o lábiozinho, o neném abre a boca e começa a mamada. E ela tá na lateral, o neném bem organizado, a mãozinha do bebê aqui para cima. E a gente pode posicionar assim sem problema nenhum. Uma coisa que muitas vezes ocorre, a mãe está amamentando a criança e uma outra pessoa passa e brinca, né? Mexe, enfim, tira um pouco a atenção da criança. Isso pode ocorrer, isso atrapalha, isso aumenta a relação de afetividade, por exemplo, dessa pessoa que chegou ali para brincar com a criança, ou não se deve fazer, deve-se deixar a criança calma e não brincar com ela nesse momento? No primeiro momento da amamentação, o recém-nascido, ele até não se distrai tanto. Sim. Nesse sentido, ele consegue ficar mais focado. Depois, ali, um bebezinho de uns 3, 4 meses, ele já começa a sair, né? E muitas vezes a mãe tem até uma certa dificuldade. O neném mama e solta. E aí, se você quiser um pouco mais que o bebê mame mais tranquilo, é melhor que as pessoas não interajam nesse momento. Mas assim, tem mulheres que não se importam. Vai muito da mãe e do bebê também, porque é a relação que eles estabelecem. Então não é uma regra, né? Não pode falar com a mãe. Tem mães que gostam de estar junto com alguém enquanto estão amamentando. Perfeito. Então, cada mulher cada caso é um caso, cada situação é uma situação. O importante é que o ambiente esteja tranquilo, né? Esteja calmo, para que a criança até não fique agitada. Agora, vocês já falaram, né, dessa importância, mostraram posições e tudo mais. Algumas mulheres, infelizmente, acabam tendo muitas vezes problemas hormonais nessa questão até da produção do leite. E aí há algumas alternativas, vocês até me mostravam um pouquinho antes da gente começar a gravação do Universo Acadêmico. Muitas mães acabam tendo de se utilizar da fórmula
para alimentar o bebê. Mas aí tem um macetezinho que vocês me mostraram, que é aproveitar, por exemplo, uma seringa, como a gente está vendo aqui, para colocar a fórmula, e também um cano, né? Um canudinho, assim, né? Como é que é, professora? Como é que, por favor, mostra como é que a mãe pode, de certa forma, eu vou usar a expressão, talvez não seja a melhor expressão, enganar o bebê, né? E fazer de conta que ele está mamando no seio, mas na verdade está recebendo a fórmula. Então, essa técnica a gente chama de translactação ou relactação, Sim. né? Mas a fórmula, em vez de ser oferecida, então, pela mamadeira, que acaba estimulando menos, né, a produção de leite, porque para a mãe produzir leite, o bebê precisa mamar. Quanto mais o bebê mamar, mais produção de leite. Perfeito. Então, se ela estiver dando na mamadeira, vai deixar de amamentar naquele momento, né? Então, a gente pode usar essa técnica, pode ser com uma mamadeira, tem kits prontos no mercado, ou com uma seringa, vai colocar a fórmula láctea aqui. Ela pode pedir para alguém ajudar a segurar, ou ela pode, né, até pendurar, né, deixar no meio do sutiã. Sim. E aí, aqui no peito, ó, ela vai, com um esparadrapinho, colocar a sonda, né, que a gente chama de sonda, o canudinho. Perfeito. Bem pertinho do mamilo. Vai colocar um esparadrapinho aqui na ponta e a fórmula aqui. Então, quando o bebê for mamar, ele vai estimular a mama e também ele não vai ficar nem irritado porque vai vir o leite, só que aí é o leite da fórmula infantil e não do peito. Então a gente está, né, nutrindo o bebê. Sim, vamos só tirar um pouquinho a cabeça do boneco só para mostrar como fica lá, ó. Como fica a sonda, ó, no mamilo, fica bem do ladinho do mamilo, a professora Franciliane está mostrando. Essa também é uma alternativa para manter o laço de afetividade entre a mamãe e a criança, né, o recém-nascido. Então também é uma alternativa. Há outros objetos aqui, professora, e a gente pode mostrar também. Por exemplo, muitas mães fazem o tal do esgotamento, né, que é para armazenar o leite, né? Utiliza-se daí, vou pegar aqui, vou pedir licença, utiliza-se esse objeto, é isso? Tem um nome? Essas são chamadas de concha de amamentação. Sim. Na verdade, o leite que ficar esgotado aqui, ele não pode ser utilizado pelo bebê. Perfeito, ele tem que ser colocado, né, descartado. Perfeito. Porque o leite na temperatura do corpo da mãe, aqui por muito tempo armazenado, pode criar muitas bactérias. Elas, né, os bichinhos ali, eles se reproduzem muito rápido porque estão na temperatura do corpo da mãe. Sim. Então, o ideal é que não se utilize assim o leite que está aqui. Mas essa conchinha, ela, claro, é muito utilizado, ela é mais macia atrás, né, e durinha na frente. Ela tem que ser sempre muito bem higienizada, tem que ser escovada, né, para não ter risco de contaminação. E aquela mãe que produz muito leite, né, o que está com engurgitamento, que a gente chama, ela pode fazer o uso dessa conchinha colocando dentro do sutiã, né, vai ficar em contato com o seio e automaticamente vai fazer aquela ordenha. Então, essa conchinha não permite que se tenha um engurgitamento tão sério. Claro que ela tem tempo de uso, né, não pode usar o dia inteiro, tem momentos. Então, também, né, dá para cada mulher ter, né, algum profissional para auxiliar no uso da conchinha. Então, não é para... Se ganham, às vezes, né, muitos acessórios durante a amamentação, até nos chás. Sim. E tem muitos que não são nem adequados e nem vão ser utilizados. São então, eles completamente são bem descartáveis e desnecessários. Específicos para cada fase. Eu brinco até assim com as minhas pacientes que a amamentação, quanto menos, é melhor. Assim, menos é mais. Não precisa ter... Quanto menos acessórios, no caso, Quanto menos acessórios, é melhor, assim. A gente não precisa de concha em casos específicos, como a Fran falou, ou o outro, que é o bico intermediário, né? A gente também não precisa, nem o bebê a gente consegue mostrar para o bebê como pegar. Então, assim, a gente trouxe mais por uma curiosidade mesmo, porque isso vem todo mundo, e o bico intermediário, que vai prevenir fissura. Ele não previne fissura. Na verdade, isso é a forma que a indústria vende o produto, mas ele não previne, né? Muito pelo contrário, às vezes atrapalha o bebê de pegar da forma adequada, porque o bebê tem que pegar bem grandão aqui. E quando ele vai pegar no bico, ele pega pequenininho e acaba, machucando o mamilo da mãe. Então, menos é mais, sempre na amamentação, né? A gente evita usar qualquer coisa. E quando for usar, sempre procurar orientação. Assim como a gente mostrou ali da sonda de relactação e translactação,
não dá para ser usado assim sem uma orientação profissional, né? Porque você pode provocar um engasgo no bebê, né? Então sempre tem que ter orientação. Perfeito. E, assim como todos os outros aparatos da amamentação. Claro. A gente está falando sobre aleitamento materno aqui no Universo Acadêmico. Eu tenho mais algumas estatísticas para mostrar para vocês, para a gente repercutir rapidinho. Nosso tempo está passando muito rápido. Olha só. A gente ainda tem uma situação, professora Franciliane e a enfermeira Flávia, 1 em cada 5 bebês não são amamentados na primeira hora de vida. A gente tem que mudar isso, a gente tem que transformar isso em 100%, né? Tirar essa estatística no caso de 25%, aliás, perdão, de 20%, né? Das estatísticas de que um bebê ainda não recebe 1 a cada 5 bebês. E 78 milhões de recém-nascidos no mundo tiveram que esperar por mais de 1 hora para serem colocados no peito de suas mães. Isso é uma estatística de 2017. Os dados de 2018 ainda não saíram. E para encerrar, a gente tem mais uma porcentagem. De certa forma, até são interessantes. 38% dos bebês são alimentados exclusivamente com leite materno até os 6 meses. Aqui em Santa Maria, a professora Franciliane dizia que esse índice já chegou a 70%, né? O de aleitamento na primeira hora. Olha só, na primeira hora. Esse nós não até temos os 6 dados. meses. E 32%, infelizmente, ainda continuam sendo amamentados até os 24 meses. Eu acho que, aliás, 32% continuam sendo amamentados até os 24 meses. A gente tem aí uma estatística, então, de 68% que ainda não recebem até os 2 anos de idade. A gente precisa mudar isso, né? A gente precisa transformar e as mães precisam cada vez mais ter essa consciência de que é importante a amamentação. E uma das atividades, aliás, a Universidade Franciscana ela está sempre, né, atenta a esse assunto, não é por coincidência que todo mês de agosto, né, tem amplas atividades. Uma delas é o Seminário Integrado de Aleitamento Materno, professora Franciliane, que vai ocorrer no próximo dia 15 de agosto no Salão de Atos do Conjunto 1 da Universidade Franciscana. E aí o pessoal, por exemplo, pode pegar dicas, né, principalmente os participantes que vão estar lá, vão trocar ideias. E tem algo bem interessante aqui. Quem for participar, né, está sendo convidado a levar no dia do evento doações de brinquedos, fraldas, materiais de higiene, roupas, que vão ser distribuídos quando? Em um amasso, que vai ser realizado no dia 18 de agosto, um sábado, no Centro Desportivo Municipal, em Santa Maria, aqui. Ou seja, semana que vem, a Semana Mundial, né, termina hoje, nessa quarta-feira, está terminando. Mas as atividades, por conta da Universidade Franciscana em Santa Maria, vão permanecer. Exatamente. Rogério, é uma satisfação enorme esse seminário, eu digo que é a realização de um sonho, porque ele foi construído não só pela Universidade Franciscana, como nós sempre fazíamos, né? Até o ano passado nós fazíamos ações pontuais sobre o aleitamento, e esse ano, a convite da 4ª Coordenadoria de Saúde, as instituições se uniram para fazer um evento forte, um mamaço forte, para a gente realmente mudar essas estatísticas tão desagradáveis, né, que nós acabamos de ver. Sim. Então, esse seminário é para profissionais, estudantes, para todos, né, da região. Ele é gratuito, né? Vão ter palestras, mesas redondas, com profissionais de diferentes áreas, né? Então, vai ter dentista, médico, enfermeira, nutricionista, psicólogo, de todas as áreas, então, para a gente realmente fortalecer, né, ações para incentivar o aleitamento materno. E o mamaço no dia 18, então, sim, todas as mamães e os bebês estão convidados a participar, né? Terão ações de aleitamento materno mesmo, as mães amamentarão em conjunto, trocarão ideias, terão profissionais da saúde para orientação, quem tiver alguma dúvida, alguma dificuldade. Vamos aproveitar também, já que é o dia D da vacinação, então também terá um espaço para as mães fazerem, né, as vacinas das crianças. Terá recreação, terá lanche, né? Então vai ser um momento muito legal. O mamaço, sábado, dia 18 de agosto, no Centro Desportivo Municipal, aqui em Santa Maria, né, no CDM, isso. Das 9 da manhã às 5 da tarde, é isso? É só à tarde. Só à tarde, só da 1 da tarde, então, da é isso? 1h30. Da 1h30 até às 5. Uhum, até às 5. Exatamente. É um bom tempo, né, para pegar orientações. A tarde é mais quentinho, então as mães Com também certeza. Conseguem levar com mais facilidade os seus bebês. Perfeito. Franciliane Jobim Benedetti, professora do mestrado em saúde materna e infantil, e também do curso de nutrição aqui da Universidade Franciscana. Muito obrigado pela participação no Universo Acadêmico. Eu que agradeço, é sempre um prazer conversar sobre esse tema. Nós que agradecemos e também estendemos esse agradecimento à Flávia Pinhão Reck, que é enfermeira consultora em aleitamento. Flávia, muito obrigado pelas explicações,
pelas dicas. Tenho certeza de que as mamães que acompanharam pelo canal 15 da NET ou pelo youtube.com/ufntv, que é o nosso canal no YouTube, vão poder pegar algumas dicas com vocês e daqui a pouco até vou entrar em contato com vocês aí por redes sociais e tudo mais. Obrigado mesmo pela participação. Muito obrigada. Sempre um prazer mesmo falar sobre a amamentação. Que bom. Olha só, a seguir, o Universo Acadêmico mostra como foi a primeira conferência do Simpósio de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Franciscana. O Universo Acadêmico mostra também o lançamento da exposição sobre a vida do escultor Silvestre Pessiar Basiaco e o livro que retrata algumas obras do artista uruguaio naturalizado brasileiro. Nós já voltamos. Olá, meu nome é Alessandro, eu sou professor do curso de Ciência da Computação. O curso de Ciência da Computação forma profissionais altamente qualificados para o mercado de trabalho. Dentre as ênfases do curso estão robótica, microeletrônica, desenvolvimento de aplicativos, desenvolvimento de softwares, etc. Meu nome é Anderson Ribeiro Ribas, sou acadêmico do curso de Ciência da Computação. Aqui no curso nós estudamos várias áreas da computação. Além da parte teórica, aqui nós temos um embasamento prático muito forte que nos dá uma ênfase, uma preparação para o mercado lá fora. No curso nós temos diversas áreas. O curso também proporciona ao aluno, além da questão teórica, muita prática. Então nós temos, por exemplo, o laboratório de robótica, nós temos o laboratório também da codificação, linguagem de programação, onde através de cadeiras como linguagem da programação 1 e 2, a gente tem acesso então ao conhecimento de como fazer aplicativos. E essa particularmente é uma das cadeiras que me chamou mais atenção, porque é onde eu consigo colocar em prática todo aquele conhecimento do início do curso para a tela do computador, onde eu vou conseguir fazer funcionar o aplicativo, fazer funcionar, ou melhor, solucionar o problema que o professor e que futuramente o mercado vai me trazer. Então o curso, além de toda essa questão teórica, prática, ele propicia ao aluno também o desenvolvimento do seu conhecimento através da pesquisa científica. A Sala Angelite Stefani está com uma nova exposição. 31 obras do artista Silvestre Pessiar Basiaco estão expostas ao público. O trabalho do uruguaio naturalizado brasileiro também pode ser conferido em um livro organizado pela reitora da Universidade Franciscana, irmã Irani Rúpulo, e pela coordenadora da editora da UFN e do curso de design de moda da UFN, Salete Mafalda Marque. A escultura, que lembra uma caveira, representa a ditadura uruguaia, da qual Pessiar fugiu em 1975. O artista plástico se exilou no Brasil e passou a dar aulas na Universidade Federal de Santa Maria. A mulher grávida também ganha destaque nas obras, já que o artista considerava a gestação um momento especial que merecia ser retratado. Ele foi um grande mestre, né? Eu tive a oportunidade de ser aluna dele também, me formei em escultura por influência do trabalho dele. E olha, as características são muitas, né? Ele foi um artista que trabalhou, produziu em diversas linguagens, na cerâmica, no mosaico, na escultura, xilogravura, pintura, desenho, né? E ele sempre tentava passar isso para os acadêmicos, né? Para os seus alunos. E além de toda, né, a questão humana, a simplicidade. As 31 obras são de 2 museus e do acervo de familiares de Pessiar. O trabalho do artista também pode ser visto sob a luz do dia. A obra de Pessiar pode ser conferida durante o ano todo aqui no Jardim do Convento das Irmãs Franciscanas. No ano de 2000, a pedido delas, ele esculpiu 14 telas em mosaico, que representam a Via Sacra.
Cada tela representa uma das estações pelas quais Jesus Cristo passou antes da morte e ressurreição na cruz. Os mosaicos, que se misturam ao colorido do jardim, estão eternizados também no papel. A obra Via Sacra foi lançada durante a exposição. A coordenadora da editora da UFN, que organizou o livro com a irmã reitora, destaca que Pessiar inovou com técnicas que até então não eram tão exploradas na cidade. O mosaico a gente sabe que é uma técnica muito antiga, ela sempre foi bastante explorada, mas quando ele se propõe a utilizar essa técnica aqui, poucas, ou melhor, não tinha ainda ninguém trabalhando com o mosaico em Santa Maria. Então dá para dizer que aqui ele foi um dos pioneiros. Não vou falar o resgate porque a técnica nunca morreu, mas de trazer então para o próprio Centro de Arte esse ensinamento dessa técnica tão rica que é o mosaico. O livro, além de resgatar a história do artista, mostra em fotos as telas da Via Sacra e traz nelas uma reflexão contemporânea escrita pela irmã Irani. Penso que a universidade tem tudo a ver com a cultura, a arte, a estética, a sensibilidade, porque é a formação humana integral. E quando nós conhecemos e descobrimos, entre os artistas de Santa Maria, que não é só ele, temos muitos outros, esta maestria no ensino da arte, foi ali que nós lhe pedimos para fazer essa obra da Via Sacra. E ele a fez com muito gosto. A exposição pode ser visitada até o dia 29 de agosto. A Sala Angelita Stefani fica no Conjunto 3 e é aberta ao público de segunda a sexta, das 2 da tarde às 6 da noite e também na quinta pela manhã. A visitação é de graça. Foi dada a largada para o principal evento acadêmico-científico da Universidade Franciscana. A primeira conferência do 22º Simpósio de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFN, o CEP, abordou a humanização da ciência. Nas salas de aula, nos laboratórios, os alunos estudam, pesquisam, experimentam. O conhecimento é adquirido e compartilhado e deve ser aplicado. A pesquisa pode mudar uma realidade, pode também fazer mal a alguém, se parâmetros éticos não forem seguidos. É o que diz este professor da Universidade Católica de Maule, no Chile. O doutor em teologia reforça os princípios da humanização da ciência. O mais importante na pesquisa são as pessoas. O investigado precisa autorizar a pesquisa e receber o maior número de informações sobre ela. Os benefícios devem ser maiores que os riscos. E a investigação precisa ter valor social. No podemos conocer solo por conocer. El conocer solo por conocer pareciera que es interesante, pero puede tener un riesgo mayor, que nos trae a la larga un daño. Por eso hay que procurar que la investigación tenha, por sobre todo, um benefício social. O tema que abriu as atividades do Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Franciscana atraiu centenas de alunos até o Salão de Atos do Conjunto 1. Até outubro, quando será realizada a apresentação dos trabalhos dos alunos, conferências irão aquecer as discussões. E o conhecimento transforma pela humanização, pela ciência, pelo conhecimento e pela tecnologia. E nesse momento, então, nós escolhemos como tema central, nessa palestra, a humanização, porque a gente sabe cada vez mais que não basta uma formação científica apenas, nós precisamos também conciliar a formação científica com uma formação humana que valorize as múltiplas dimensões do ser humano, não só o técnico. A conferência ampliou e reforçou o que é passado nas aulas de ética. Os cursos da área da saúde têm a disciplina de bioética, na qual os alunos são instigados a pensar sobre o impacto da pesquisa.
Antigamente, a gente tinha experimentações feitas com pessoas, sobretudo nos campos nazistas, que não respeitavam a nenhum princípio bioético, nenhuma justificativa, né, do ponto de vista científico, muitas vezes plausível. Elas tinham outras intenções. E para defender a sociedade desses tipos de ações, embora elas, né, a gente esteja já numa outra época, a gente precisa ter um monitoramento e avaliação de projetos diante de um comitê que seja multidisciplinar e capaz de fazer com que as pessoas estejam protegidas, os coletivos estejam protegidos e a sociedade toda ganhe com a pesquisa. Na sala de aula, o professor destaca que é preciso que a ciência evolua com benefício social. Porque a gente vai estar trabalhando com pessoas e elas não são só um objetivo de estudo, uma amostra. O conhecimento não é para nós, é para a gente aplicar à sociedade. Então, a gente tem que ver o quanto é justificável fazer essa pesquisa, se vai ter relevância para a sociedade e se eu vou conseguir dar um retorno para essas pessoas. A próxima conferência do CEP ocorre no dia 24 de agosto, às 9 horas da manhã. O tema será os desafios de ser empreendedor no Brasil, o dilema entre seguir uma carreira corporativa ou empreender. As inscrições para a apresentação de trabalhos encerram no dia 14 de setembro. Esta edição do Universo Acadêmico vai terminando aqui. Você também pode conferir a nossa programação no nosso canal do YouTube. Basta colocar o UFN TV lá no YouTube. Nós voltamos na próxima sexta-feira com uma edição inédita do Universo Acadêmico. Acompanhe também a nossa programação nas redes sociais que estão aparecendo na tela. Um grande abraço a todos e até mais.